Fala galerinha, show do canal Biofortes! Eu sou o professor Antenor e nessa aula de evolução iremos falar sobre as adaptações dos indivíduos ao meio. Analisaremos o mimetismo e a camuflagem. Se liga aí que a nossa... A camuflagem é uma forma de defesa em que o animal, o indivíduo, torna-se menos visível ao ambiente em que vive. Então isso é bom tanto para a presa, que no caso aí é a defesa, porque ela vai passar despercebida do predador, como também é bom para o predador, quando ele se camufla, porque ele tem como chegar mais próximo à presa para capturá-la mais facilmente. Então na camuflagem, tanto a camuflagem de defesa quanto a camuflagem de ataque, o indivíduo vai se assemelhar ao meio para passar despercebido. Por exemplo, você está vendo aqui uma mariposa, em que essa mariposa passa despercebida no tronco dessa árvore. Professor, como é que você sabe que isso aí é uma mariposa e não é uma borboleta? Porque a borboleta, quando ela pousa, ela fecha as asas. Já a mariposa, ela pousa com as asas abertas, ela não consegue fechar as asas quando pousada. Tudo bem? Já no caso desse lagarto, vejam que é difícil você identificar esse lagarto. Ele se parece muito com o tronco dessa árvore, ele passa despercebido. Então aqui permite que ele fuja de um predador, passa despercebido do predador, como também uma presa dele, ao se aproximar, não consegue identificá-lo, ele vai lá e captura a sua presa. Tudo bem? Já o mimetismo lembra imitar, pessoal. Mimetismo é quando o indivíduo imita outro indivíduo. Mas atenção, nós temos dois tipos de mimetismo: o batesiano e o milleriano. Mas atenção! Quando se fala de mimetismo, não confundam no processo evolutivo. Achar que o indivíduo propositalmente passou a se parecer com o outro. Por exemplo, a falsa coral que se parece com a coral verdadeira. Então a falsa coral, ela, propositalmente se modificou para ficar parecida com a coral verdadeira e tirar vantagem disso. Não. O indivíduo se modifica ao longo do tempo, através dos processos de recombinação e de mutações, e o meio é quem seleciona. Por exemplo, no caso da coral falsa, ela passou a ter uma coloração parecida com a coral verdadeira. Isso trouxe para ela vantagens. Por quê? Porque a coral verdadeira é uma serpente muito peçonhenta aqui do Brasil. Então os predadores evitam comer a coral verdadeira. Com isso, a falsa coral, ao se parecer com a coral verdadeira, ela tira proveito dessa situação. Esse tipo de mimetismo, pessoal, em que uma espécie que não causa danos, e que pode servir de alimentos e mimetiza-se em outra que causa danos ou não é palatável, não é comestível, é o mimetismo batesiano. Batesiano de bom. É uma espécie boa com a espécie má. Tudo bem? A espécie boa imita a espécie má. Por exemplo, o exemplo dessa lagarta aqui, pessoal, é incrível. Essa lagarta, que é uma larva aqui de uma mariposa, vejam que ela se parece muito com uma cobra. Então vamos ler aqui rapidão, ó. A larva da mariposa é Emeraphenos ornatus e a cobra papagaio verde. Tá aqui, essa aqui é a larva, é a lagarta, tudo bem? A larva dessa mariposa, quando é de alguma forma perturbada, infla a cabeça e seu tórax, de modo a ficar semelhante à serpente citada. Isso afasta os predadores. Além de parecer com a serpente, ela também imita seu comportamento, movendo a cabeça para frente e para trás. Ou seja, é incrível, né, pessoal? Mas, de novo, essa larva aí, dessa mariposa, ela não se modificou propositalmente para ficar parecido com a cobra papagaio. Ela se modificou através de mutações e recombinações e isso trouxe para ela essa vantagem dos predadores evitarem comê-la, porque essa cobra papagaio ela é peçonhenta, tudo bem? Ela tem veneno, ok. Então isso aqui é um caso de mimetismo batesiano, porque essa lagarta ela não tem veneno. Já a cobra papagaio ela tem. Então uma espécie boa imita uma espécie má, tudo bem? Isso é o mimetismo batesiano. Agora,
fiquem atentos. Por exemplo, eu estava pesquisando aqui na internet e tem várias dicas para você diferenciar a falsa coral da coral verdadeira. Por exemplo, uma das imagens que eu encontrei foi essa daqui, ó, que a coral verdadeira, ela tem aqui embaixo, você está percebendo, ó, vermelho, aí amarelo, preto, amarelo e vermelho. Veja que o preto fica entre os amarelos. Já na falsa coral, ficaria o contrário, ó, vermelho, vermelho, aí ó, o amarelo fica entre as faixas pretas, tá bem? O amarelo entre as faixas pretas. Pessoal, isso não é correto. Por quê? Porque existe uma infinidade de espécies de coral verdadeira e também de falsas corais. Então, assim, pela coloração, não tem como você diferenciar. Entendeu? Pela coloração não tem como diferenciar. Na verdade, quando você vê uma serpente com a coloração bem viva, com círculos, né, com anéis, o ideal é você se afastar, porque pode ser uma coral verdadeira. Então, qual é a diferença mesmo? A diferença mesmo entre a falsa coral e a coral verdadeira não é na cor das suas escamas, não é na cor da sua pele. A diferença tem a ver com as presas. A coral verdadeira, ela é peçonhenta, ela tem 2 presas na região anterior para inocular a peçonha. Já a falsa coral, ela é uma opistóglifa, ela tem presas, mas na região posterior, lá atrás na boca. Então, quando ela dá o bote para picar, por exemplo, um ser humano, ela não consegue de imediato inocular a sua peçonha, inocular o veneno. Tudo bem, pessoal? Então, nada de você saber, eu sei, aquela ali é falsa coral, aquela ali é coral verdadeira. Você pode se dar muito mal. Então, o ideal é se afastar da serpente. Tudo bem, pessoal? Já o mimetismo milleriano, você viu que o batesiano é uma espécie boa, que se parece com a espécie má, uma espécie comestível, que se parece com a espécie não palatável. Nós temos agora o mimetismo milleriano. Milleriano vem de MSM de mal. Então as 2 espécies são venenosas, são peçonhentas. As 2 espécies são não palatáveis. Então veja só, aqui ó, 2 espécies não palatáveis, ou seja, que não apresentam sabor agradável para os predadores ou que apresentam outros mecanismos de defesa, assemelham-se. Por exemplo, corais verdadeiros. Você tem várias espécies de corais verdadeiras e todas são peçonhentas. Então, quando uma espécie de coral verdadeira se parece com outra espécie de coral verdadeira, esse é o mimetismo milleriano, ok? Aí aqui, ó, você tem essa borboleta, veja que ela consegue, quando pousa, ela consegue levantar as asas, por isso que é uma borboleta, a mariposa, ela fica com as asas baixas. Então, você tem aqui, ó, a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. Ambas são venenosas, ambas venenosas não, ambas são não palatáveis, elas têm um gosto ruim, né, que causam uma sensação desagradável para quem ingerir essas borboletas, tá bom? Então, mimetismo milleriano. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Se gostou, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E até o nosso próximo encontro. Show!